Olá, pessoal! A nossa aula de hoje é sobre lipídios. Então, nós podemos iniciar essa aula definindo essas moléculas. Então, normalmente, a definição de lipídios, ela leva em consideração a solubilidade destes compostos em água, já que não existe, um padrão estrutural para que a gente defina lipídios baseando-se num padrão, molecular. Porque quando nós definimos proteínas, por exemplo, nós definimos como uma molécula que apresenta aminoácidos, polímeros de aminoácidos ligados uns aos outros. No caso de lipídios, existe uma certa heterogeneidade estrutural e não dá para a gente definir, baseando-se na estrutura dessas moléculas. Logo, a gente define baseando-se na sua solubilidade em água. Então, os lipídios são moléculas pouco solúveis, ou mesmo totalmente insolúveis em água, mas solúveis em compostos orgânicos, como clorofórmio, tolueno, etc. Então, quais seriam as funções dos lipídios? Eu imagino que vocês conheçam vários lipídios no dia a dia, vocês ingerem lipídios, a gente entra em contato com vários tipos de lipídios. Então, vocês já devem ter uma ideia de algumas funções que essas moléculas apresentam, mas vejamos algumas. Então, os lipídios, eles são os componentes de membrana. Então, nós temos aqui fosfolipídios, esfingolipídios, colesterol, que fazem parte, compõem as membranas biológicas. Temos ainda lipídios que são ceras. Então, a gente tem vários exemplos, a gente vai ver daqui a pouco. Mas aqui somente trazendo para vocês a cera, usada pelas abelhas para produzir o favo, onde elas armazenam o mel. Então, isso aqui é tudo feito com um tipo de lipídio que é denominado de ceras. Então, um outro tipo de lipídio que apresenta uma função muito importante para todos os animais são os lipídios de armazenamento de energia. Então, os ursos, eu trouxe aqui só de exemplo para vocês, que os ursos, eles passam um bom tempo de sua vida se alimentando, ingerindo uma alta quantidade de calorias, para que durante o inverno eles consigam hibernar. Então, eles usam exatamente os triacilgliceróis armazenados no seu tecido adiposo como fonte de energia durante esse período. Então, esses são os lipídios que nós chamamos de lipídios de armazenadores de energia. Os triacilgliceróis são um deles. Alguns lipídios são hormônios. Então, nós temos, por exemplo, o colesterol, que a partir dele são produzidos vários hormônios, como a testosterona, a progesterona, o estradiol, dentre outros. Então, essas moléculas são lipídios que são hormônios. Ainda a partir do colesterol é possível se obter a vitamina D. Então, as vitaminas A, D, E e K são lipídios com funções de vitaminas. Aqui, neste caso, eu trouxe especificamente a estrutura da vitamina D, que também é oriunda do colesterol e é uma vitamina importantíssima para o nosso organismo, principalmente para aqueles fenômenos de calcificação. Então, isso aqui são algumas funções que os lipídios podem apresentar. Vamos iniciar nosso estudo com aqueles lipídios de armazenamento de energia. Então, os lipídios que nós vamos estudar e que são lipídios de armazenamento de energia são denominados de triacilgliceróis ou triglicerídeos. Esses lipídios são exatamente conhecidos como óleos e gorduras. Então, aqui nessa imagem é possível a gente perceber os triacilgliceróis compondo todo o óleo de fonte vegetal, seja esse aqui que a gente já apresenta extraído, por exemplo, azeite de oliva, todos os lipídios provenientes de sementes, esses lipídios de grãos, são lipídios que quando se extrai eles são líquidos, também são óleos, mas existem também aqueles lipídios que são de fonte animal, então nós temos ainda também os óleos de peixe, como salmão, como a sardinha, todos eles também produzem os triacilgliceróis e muitas vezes quando são extraídos na forma de óleos. Então, nós vamos ver a diferença justamente daqui a pouco sobre esses lipídios que são líquidos e que são sólidos à temperatura ambiente. Então, nós temos aqui também o abacate, mostrando para a gente que existe também esses triacilgliceróis nas frutas, mas que também existem esses triacilgliceróis fazendo parte
das gorduras animais, né, bovinas, por exemplo. Então, quando nós compramos uma carne bovina que vem aquela gordura que a gente percebe sólida, também são triacilgliceróis, só que eles geralmente estão sólidos. Gorduras animais, principalmente de fonte bovina, são sólidas, enquanto as gorduras vegetais, elas são mais líquidas. Aqui está mostrando a estrutura de um triacilglicerol. Então, o triacilglicerol ele é composto por um glicerol e ele apresenta 3 ácidos graxos compondo a sua estrutura. Nos animais, geralmente nós encontramos essas moléculas fazendo parte do tecido adiposo. Então, aqui estão as células do tecido adiposo, chamadas de adipócitos. Então, elas ficam repletas de triacilgliceróis, porque essas são as moléculas de armazenamento de energia. Quando nós necessitamos de energia e nós estamos num jejum um pouco mais prolongado, são essas moléculas que nós vamos usar como fonte de energia. Então, esses triacilgliceróis, eles são quebrados e esses ácidos graxos são usados individualmente como fonte de energia. Eles são quebrados pelo fenômeno conhecido como beta-oxidação para gerar energia para o nosso corpo. Então, quando nós ingerimos calorias em excesso, nós produzimos os triacilgliceróis que ficam armazenados dentro do tecido adiposo. Já nos vegetais, aqui a gente percebe esses grânulos aqui escuros que são de proteínas em sementes, né? E aqui, esse branquinho aqui são várias gotículas de gordura. Então, as sementes, elas são ricas em triacilgliceróis, porque eles serão usados por essas sementes para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Então, aqui estão, dentro dessas gotículas, os triacilgliceróis. Então, daqui a pouco, nós vamos estudar melhor as estruturas do triacilglicerol. Mas, agora, no início, a gente vai estudar justamente os componentes do triacilglicerol, que são os ácidos graxos. Então, vamos agora dar continuidade ao estudo dos triacilgliceróis, mas estudando especificamente os ácidos graxos que compõem as estruturas dos triacilgliceróis. Então, os ácidos graxos, o que eles são? Então, os ácidos graxos, eles são ácidos carboxílicos, contendo de 4 a 36 átomos de carbono em suas estruturas. Então, eles podem ser de 2 tipos. Os ácidos graxos saturados são aqueles que em sua estrutura não apresentam nenhuma dupla ligação, nenhuma insaturação. E aqueles ácidos graxos insaturados, que em sua estrutura eles apresentam insaturações. Então, as gorduras animais, os triacilgliceróis de fonte animal, eles normalmente apresentam alguns ácidos graxos contendo uma só insaturação. Por isso que eles são chamados de monoinsaturados. Então, esse tipo de gordura é mais comum nos animais. Já nos vegetais, os triacilgliceróis que formam os óleos vegetais, eles são ricos em ácidos graxos com mais de 2 insaturações, 2 ou mais insaturações. E eles são assim chamados de ácidos graxos poliinsaturados, com essa sigla aqui, ó, AGPI, ácido graxo poliinsaturado. Dentre esses ácidos graxos poliinsaturados, nós temos os ácidos graxos essenciais, que nós não produzimos e necessitamos ingerir a partir da dieta, que são os ômegas 3 e ômega 6, que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Então, vamos ver a estrutura dos ácidos graxos. Então, aqui nós temos um ácido graxo como ele é um ácido, né? Então, ele é um ácido carboxílico, ele precisa ter um grupo carboxila, né? Então, ele tem um grupo carboxila que aparece aqui desprotonado em pH 7. Então, ele perde o próton ficando carregado negativamente, o oxigênio. E aqui nós temos uma cadeia hidrocarbonada. Então, aqui é CH2, 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 até o último carbono, que é um CH3. Então, aqui mostra a estrutura básica dele e aqui a estrutura, né, de espaço cheio, mostrando o espaço ocupado por cada átomo dentro dessa estrutura. Aqui está um ácido graxo saturado e aqui nós temos um ácido graxo insaturado, contendo o grupo carboxila, contendo a cadeia hidrocarbonada e aqui mostrando uma insaturação, ou seja, uma dupla ligação.
Normalmente, essa insaturação ela é cis, ou seja, os hidrogênios estão do mesmo lado do plano aqui. Então, são ligações cis. São raros os ácidos graxos trans que existem na natureza, né? Eles são normalmente produzidos por bactérias que existem em ruminantes. Mas esses são os ácidos graxos mais comumente encontrados na natureza, com a ligação cis. Então, a cabeça dos ácidos graxos, né, a gente chama grupo cabeça do ácido graxo, ele é polar, que é justamente o grupo carboxila. E toda essa porção aqui, composta por carbonos e hidrogênios, são apolares. Então, essas regiões aqui, sendo apolares e essas polares, esses ácidos graxos, eles são conhecidos como anfipáticos, o que quer dizer que eles apresentam uma característica polar e uma característica apolar, fazendo parte do mesmo composto. Então, normalmente são esses os ácidos graxos que a gente pode encontrar fazendo parte das estruturas dos triacilgliceróis. Agora, vamos aprender a nomenclatura desses ácidos graxos. Então, tá aqui um ácido graxo, o grupo carboxila, toda a cadeia do ácido graxo, tá? E, geralmente, a contagem do número de carbonos inicia no carbono 1, em um tipo de nomenclatura. Então, por exemplo, aqui é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, onde tem a insaturação, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, esse ácido graxo é um ácido graxo com 18 carbonos. Existe uma outra numeração em que o carbono 1 aqui, ele não é contado como carbono que faz parte do ácido graxo. Ele é o grupo carboxila ligado ao primeiro carbono, que é chamado de alfa, nessa outra nomenclatura. O último carbono do ácido graxo é denominado de ômega. Então, esse último carbono é chamado de ômega, por definição, por convenção. Então, como é a nomenclatura desse ácido graxo? Vamos lá. Para a primeira nomenclatura, a gente coloca o número de átomos de carbono do ácido graxo, são 18, nós já contamos. Colocamos 2 pontos para separar do número de insaturações. Então, se aqui não houver nenhuma insaturação, se for um ácido graxo saturado, a gente põe 18, 2 pontos, 0, para indicar que não há nenhuma insaturação. Mas, neste caso, há uma insaturação. Então, a gente põe aqui, ó, 18 átomos de carbono, uma insaturação. Agora, a gente precisa definir onde essa insaturação ela está. Abre-se parênteses e põe delta, que indica que a gente está se referindo agora à insaturação. Então, onde essa insaturação está? Essa insaturação está no carbono 9. Então, esse será o 18, 2.1, delta 9. O que isso tudo quer dizer? Que esse ácido graxo apresenta 18 átomos de carbono. Uma insaturação no carbono 9, ou seja, a gente precisa indicar esse delta, indicando onde essa insaturação está. Então, vamos para esse outro exemplo aqui. Antes, né? Então, deixa eu só iniciar, tá? Voltar um pouquinho. Antes, a gente precisa contar o número de carbonos. Então, carbono 1, por essa nomenclatura, é aqui, né? Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, esse ácido graxo apresenta 20 carbonos na sua estrutura. 2 pontos, e agora vamos contar as insaturações. 1, 2, 3, 4, 5 insaturações. Então, ele apresenta 5 insaturações. Agora, nós vamos abrir parênteses e nós vamos definir onde essas insaturações estão. Então, estão aqui, ó, no carbono 5, no 8, no 11, no 14 e no 17. Então, vamos colocar aqui o delta e vamos definir aqui as insaturações onde elas estão. Fecha parênteses. Então, esse é o 25, delta, né? 5, 8, 11, 14, 17. Tá? Então, esse é um ácido graxo poliinsaturado. Esse é um ácido graxo monoinsaturado, muito comum nas gorduras animais. Esse é muito comum nas gorduras vegetais.
Existe ainda uma outra nomenclatura, que é a nomenclatura dos ômega. Então, como é essa nomenclatura ômega? Essa nomenclatura, como eu já disse para vocês, o ômega, ele é o último carbono do ácido graxo. Está aqui definindo o ômega. Na nomenclatura ômega, você conta de trás para frente. Então, na nomenclatura ômega, esse último carbono, que é o 20º, passa a ser o primeiro. Esse aqui, o segundo, e esse é o terceiro. Então, aí, ele é chamado de ômega 3, porque a primeira insaturação, ela ocorre no carbono 3, contando de trás para frente, ou seja, na nomenclatura ômega. Se nós formos definir aqui, ó, esse daqui, então ele seria o 1, esse daqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele seria o ômega 9. Tá? E esse é um ômega 3. Então, esse é um dos ácidos graxos que nós não produzimos e que esse ácido graxo ele é importante para compor as nossas estruturas celulares e ele geralmente a gente ingere a partir da dieta. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela contendo vários ácidos graxos, olha. O ácido láurico, por exemplo, ele tem 12 carbonos e nenhuma insaturação, um ácido graxo saturado. Todos esses que tem 0 são ácidos graxos saturados. São os ácidos graxos mais comuns, ó, de 12 a 24 átomos de carbono. Normalmente, o número de átomos de carbono, eles são pares, mas existem ácidos graxos que são ímpares e também que apresentam algum tipo de ramificação. Eles são mais raros. Esses são os mais comuns. E aqui nós temos ó, o ácido palmitoleico, olha, com 16 carbonos e uma insaturação no carbono 9. O oleico, com 18 carbonos, uma insaturação no carbono 9. Percebam que existe um pouco uma padronização, né, de onde essas insaturações ocorrem. E aqui, ó, esses aqui são 2 ácidos graxos, conhecidos por nós como ácidos graxos essenciais. Esses são o ácido linoleico, ele tem 18 carbonos e 2 insaturações nos carbonos 9 e 12. E o ácido linolênico, que apresenta 18 carbonos e 3 insaturações nos carbonos 9, 12 e 15. Então, eles são ácidos graxos essenciais. Nós encontramos aonde esses ácidos graxos essenciais? Nós encontramos em óleos de peixe como sardinha, salmão, nós encontramos em muito óleo de fonte vegetal, tá certo? Óleo de linhaça, óleo de canola, próprio azeite de oliva. Então, é muito importante que essas moléculas elas sejam ingeridas in natura, de forma natural, para não perder as propriedades dela. Então, esses ácidos graxos são o ômega 3, o linolênico, e o ômega 6, o linoleico. Então, são muito importantes, né? Então, a gente precisa ingerir a partir da dieta, porque a partir deles, quando a gente ingere, eles formam outros ácidos graxos poliinsaturados que a gente precisa no interior do organismo da gente. Por exemplo, o ácido linoleico, quando a gente ingere, ele é transformado dentro do organismo da gente no ácido araquidônico. O ácido araquidônico ele tem 20 carbonos e 4 insaturações. Esse ácido araquidônico ele é importantíssimo porque a partir deles são formadas os eicosanoides, que são lipídios importantíssimos para o organismo da gente, né, que são as tromboxanas, os leucotrienos, tá? E os que são envolvidos em mecanismos de inflamação, de formação de trombos, essenciais para o desenvolvimento do nosso organismo, tá certo? As prostaglandinas. Então, são moléculas importantíssimas. Então, é importantíssimo a gente ingerir esses ácidos graxos a partir da dieta, tá, pessoal? Então, uma boa alimentação faz com que a gente adquira essas moléculas a partir da dieta e não sofra, né, com perda de moléculas importantes no nosso organismo. Então, algumas propriedades dos ácidos graxos. Vamos analisar aqui 2 propriedades importantes, que são o ponto de fusão e a solubilidade. Inicialmente, vamos observar essas 2 imagens. Essa primeiro. Então, aqui nós vemos um conjunto de ácidos graxos saturados. A gente vê que nesse aglomerado aqui de ácidos graxos saturados, eles geralmente se aproximam bastante uns dos outros e as interações que os unem aqui são relativamente fortes, interações hidrofóbicas e de Van der Waals.
Então, como não existe nenhuma insaturação, esses ácidos graxos eles podem se aproximar e ligar-se com mais firmeza, mais firmemente. Eles se aproximam mais e ficam mais juntos, né? Formam um aglomerado mais coeso. Então, geralmente, as gorduras que apresentam esse tipo de ácido graxo a partir da dieta são mais gorduras de origem animal, elas são sólidas à temperatura ambiente. E a gente vai entender por quê. Já aqui, vocês percebem que a gente tem uma mistura de ácidos graxos saturados e insaturados. Mas vejam que quando os ácidos graxos insaturados eles ocorrem, na hora em que ocorre a insaturação, ocorre também uma curvatura na cadeia. Então, ele sofre uma curvatura devido à insaturação cis. Então, essa curvatura aqui na molécula impede uma aproximação muito grande com as outras moléculas. Isso faz com que elas fiquem um pouco afastadas. Então, as interações por ligações hidrofóbicas e de Van der Waals aqui são bem menores. Então, como eles não se aproximam muito e não ficam muito agregados, como esse conjunto de ácidos graxos saturados aqui que a gente viu agora, simplesmente eles são líquidos à temperatura ambiente. Então, quanto mais insaturação, mais curvatura essa molécula vai apresentando. Então, isso causa um afastamento dessas moléculas umas com as outras, fazendo com que o ponto de fusão delas seja menor do que essas. Então, elas são líquidas à temperatura ambiente. Então, primeiro, o que é ponto de fusão? Né? Então, é a temperatura no qual a molécula passa do estado sólido para o líquido. Então, quando a gente tem muitos ácidos graxos saturados, eles apresentam um alto ponto de fusão. São as margarinas, né? As manteigas. Então, elas são mais ricas em ácidos graxos saturados. Então, para que ela fique líquida, é necessário que a gente pegue um pouco e leve, por exemplo, a chapa, né, a temperatura alta no fogão, e aí a gente percebe que ela sai do sólido para o líquido, mas quando a gente insere uma determinada temperatura que faz romper as interações hidrofóbicas, separando os triacilgliceróis que têm os ácidos graxos saturados, então afastando os uns dos outros. Mas logo que você diminui a temperatura, eles voltam a se agregar, né, e eles formam de novo, ficam coesos de novo e formam voltam a ser sólidos, né? Já os insaturados, quanto mais insaturados, mais curvatura, eles afastam uns dos outros e por isso eles apresentam um baixo ponto de fusão. Então, muitas vezes, até colocando na geladeira o azeite, né, o óleo de oliva, ou esses outros óleos que a gente ingere diariamente, eles não conseguem ficar sólidos, porque o ponto de fusão deles é muito baixo, não é? Ou seja, a temperatura para transformá-los de sólido para líquido é muito baixa. Então, eles são líquidos à temperatura ambiente. Por isso que todos os óleos que a gente extrai, geralmente de fonte vegetal, eles são líquidos devido ao alto conteúdo de ácidos graxos poliinsaturados. Já quando a gente observa as gorduras, quando a gente compra carne bovina, que observa aquela gordura sólida, é justamente porque esses ácidos graxos que compõem a gordura animal são principalmente formados por ácidos graxos saturados, no máximo monoinsaturados. Quanto à solubilidade, tem a ver com comprimento de cadeia. Então, quanto maior o número de carbonos e menor o número de insaturações, menor é sua solubilidade. Então, se a gente for contar aqui, se esse ácido graxo saturado tiver 16 carbonos e esse insaturado tiver 16 carbonos também, esse daqui será um pouco mais solúvel que esses devido à insaturação. Então, essa solubilidade tem muito a ver com o número de carbonos. Quanto maior o número de carbonos, né, mais insolúvel. Quanto menor o número de carbonos, mais solúvel. Então, agora vamos estudar melhor a estrutura do triacilglicerol, porque a gente viu muito rapidamente lá no início. Então, o triacilglicerol, ou triglicerídeo, ele é formado por um glicerol, que apresenta 2, 3 átomos de carbono. A cada carbono existe uma hidroxila ligada, então carbono 1 tem uma hidroxila, carbono 2 uma outra hidroxila, carbono 3 uma outra hidroxila. Tá? Então, isso tudo aqui é o glicerol. Aqui estão os ácidos graxos, olha. Aqui é a cadeia diminuída um pouquinho, somente para não ficar muito longo, para que a gente conseguisse expressar aqui toda a reação. Então, aqui está o grupo carboxila, né? A hidroxila
e a carbonila de cada ácido graxo. Então, são 3 cadeias de ácido graxo. Esses ácidos graxos aqui podem ser todos iguais ou podem ser diferentes. Podem ser monoinsaturados se for e saturados se for gordura animal ou poliinsaturados se for gordura vegetal. Então, o que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer uma reação de condensação, onde você tem a interação desse grupo aqui com a hidroxila do glicerol. Então, sai essa molécula de água em cada ligação. Então, está aqui mostrando, olha, as 3 moléculas de água que saem daqui. Esse grupo carbonila liga-se, então, a esse oxigênio. Então, esse oxigênio aqui era do glicerol, ligando-se ao carbonila aqui, que era do ácido graxo, formando uma ligação éster. Aqui sai outra água, forma outra ligação éster. Aqui sai outra água, forma outra ligação éster. Então, essas 3 ligações ésteres aqui, formando o triacilglicerol, faz com que ele seja uma molécula completamente neutra e apolar. Então, ele é completamente insolúvel em água, porque esse tipo de ligação éster aqui gera uma insolubilidade. Então, a gente tem aqui, ó, 2 oxigênios com alta eletronegatividade. Então, esse oxigênio aqui, a tendência dele é puxar os elétrons desse carbono para perto dele, enquanto esse oxigênio aqui, a tendência é puxar também os elétrons do carbono para perto dele. Então, a gente tem 2 forças, uma puxando nesse sentido, outra puxando nesse sentido. Então, o que acontece? Acontece que esses vetores, eles se anulam, esses vetores de força se anulam, e o momento dipolar resultante aqui é igual a 0. Então, isso faz com que essa molécula aqui seja completamente hidrofóbica. Então, é o óleo, né? É a gordura. Então, você coloca o óleo em água, por ela ser menos densa, geralmente ela fica em cima, né? E a água embaixo. E elas não se misturam, justamente devido à insolubilidade dessa molécula em água. Então, existem 2 tipos de triacilgliceróis quando eles se formam, né? Os simples, em que eles apresentam o mesmo tipo de ácido graxo. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui é um ácido graxo, é um triacilglicerol simples, porque aqui a gente vê 3 ácidos graxos iguais ligando-se ao glicerol. Mas a grande maioria deles são formados por triacilgliceróis mistos, em que há ácidos graxos diferentes compondo a sua estrutura. Então, podem ser saturados, podem ser monoinsaturados, podem ser poliinsaturados. O importante é que esses triacilgliceróis, eles vão apresentar-se líquidos, se eles tiverem mais ácidos graxos insaturados, e mais sólidos, como as gorduras animais, se eles forem mais ricos em ácidos graxos saturados, como a manteiga, que é uma gordura animal, tá? E aí, aqui a gente tem alguns exemplos, tá certo? Os tipos de ácidos graxos, né, que compõem a manteiga, a banha, o azeite, então vários tipos de óleos. O que a gente percebe aqui, ó, é que, por exemplo, o azeite de oliva, ele é um bom óleo, né, para ingestão, mas ele é muito mais rico em monoinsaturados, tá? Ele ainda apresenta um pouco do ácido linoleico, né, do ômega 6, mas é pouco quando relacionado com óleo de milho, olha, e quando relacionado com óleo de soja e ainda com o óleo de girassol e canola. Tá? Infelizmente, o óleo de linhaça não está aqui, ele ainda é melhor do que o óleo de canola, porque ele apresenta também uma boa quantidade do ômega 3. Então, a gente percebe aqui que o óleo de soja e o óleo de canola são basicamente os únicos que apresentam boas quantidades também do ômega 3. Então, é muito importante que a gente ingira esses 2 ácidos graxos a partir da nossa alimentação, devido à importância dele em compor moléculas importantes do organismo, compor as nossas membranas, como ainda sabe-se que a ingestão diária desses ácidos graxos essenciais, eles também diminuem o risco de doenças cardiovasculares. Então, é muito importante que a gente ingira esses óleos agora in natura, sem esquentá-los, sem aquecê-los, tá? Na salada, de alguma maneira que você possa ingerir sem aquecê-los. Existem algumas reações envolvendo os ácidos graxos, quando eles estão fazendo parte dos triacilgliceróis, que é importante a gente destacar. Então, a reação de rancificação, ela nada mais é do que uma oxidação. Então, a gente tem aqui, olha,
um ácido graxo poliinsaturado, com 2 insaturações. Então, ele pode ser um ácido graxo que esteja fazendo parte de um triacilglicerol de origem vegetal, por exemplo, de um desses óleos que a gente acabou de ver. Então, em contato com a luz e em contato com o oxigênio atmosférico e alta temperatura, né? Então, a temperatura, vamos dizer, de uma cozinha a 25, 30 graus, o que é que pode acontecer? O ataque a essas ligações duplas pelo oxigênio atmosférico. Então, o oxigênio ataca essas ligações duplas, quebrando esse ácido graxo em vários tamanhos diferentes, em várias moléculas diferentes, como, por exemplo, uma molécula com somente um hidrocarboneto, aldeídos, ou ácidos graxos de cadeias curtas. Algumas vezes essas moléculas produzidas aqui, elas são voláteis, então as gorduras que estão rançosas, que passaram por essa oxidação, geralmente elas têm um cheiro um pouco ruim, diferente, e também um sabor desagradável, mas o pior, algumas dessas são cancerígenas. Então, esse tipo de reação aqui, ela acontece naturalmente, mas principalmente ela acontece de forma mais acelerada se você fritar, realizar fritura e usar o mesmo óleo por vezes seguidas. O que é que acontece? A gente fritando, a gente expõe esse óleo a elevada temperatura na presença de oxigênio. Então, isso vai acelerar o mecanismo de oxidação e a gente vai estar produzindo, a cada momento em que a gente usa esse óleo, a gente vai estar produzindo moléculas que são danosas à nossa saúde. Então, é muito importante evitar frituras devido à produção desse tipo de molécula. Então, isso aqui também acontece, claro, naturalmente. Então, quem nunca escutou falar a mãe dizendo essa gordura ficou rançosa, né? Essa manteiga está rançosa, é devido a isso aqui, né? Então, não é adequado ingerir a manteiga quando ela estiver assim. Então, muitos empresários preocupados justamente porque os alimentos produzidos por eles estavam passando por esse processo, né, de rancificação, estavam sendo oxidados nas prateleiras dos supermercados e apresentando esse sabor ruim, eles resolveram fazer com que os óleos passassem por uma nova reação, onde transformariam esses óleos, né, em gorduras sólidas, para favorecer o aumento do tempo de prateleira desses produtos, ou seja, a hidrogenação, ela nada mais é do que a inserção de hidrogênios. Então, os hidrogênios, eles são inseridos às insaturações com a tendência, né, com o objetivo de transformá-los nesse tipo de molécula aqui, ó, saturada. Transformando essas moléculas insaturadas em saturadas por hidrogenação, que é a adição dos hidrogênios, essa molécula, então, passando a ser saturada, ela sofreria menos esse processo de rancificação. E isso melhoraria o tempo de prateleira. Então, no decorrer desse processo de hidrogenação que é feito nas indústrias, infelizmente, muitas dessas gorduras aqui, elas não são totalmente hidrogenadas. Então, elas acabam sendo parcialmente hidrogenadas, formando uma molécula, né, chamada de trans, que são as gorduras trans, ou seja, a ligação que antes era cis naturalmente passa a ser uma ligação trans. E esse tipo de ácido graxo trans, ele pode levar, já se viu que ele leva a vários problemas de saúde, inclusive aumento nos níveis de LDL, né, que são as lipoproteínas que transportam colesterol no organismo, muito conhecido como mau colesterol. Então, também aumenta, né, assim, devido ao alto conteúdo de LDL, aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Então, é muito importante que a gente não ingira, né, evite ingerir esses alimentos contendo gorduras trans. Então, professora, quais são as gorduras trans? Como é que a gente identifica gorduras trans? Então, sempre que vocês virem embalagens, assim, gordura vegetal hidrogenada, ou gordura que passou por um processo de hidrogenação, ou indicando que a gordura usada é uma gordura de fonte vegetal, mas que passou por um processo, né, de hidrogenação. Então, isso tudo indica que ali dentro provavelmente existe gordura trans, justamente porque esse é um processo que não dá para controlar na indústria. Então, para transformar o ácido graxo, para hidrogenar e transformar o ácido graxo insaturado em saturado,
Isso aqui é um efeito colateral do processo. Então, pode ser formado gorduras trans. E eles perceberam que essa gordura trans não era de todo mal para o alimento. Por quê? Porque ele aumenta a crocância do alimento, ele aumenta o tempo de prateleira do alimento, ele realça o sabor do alimento, né? Então, acaba que para a indústria isso aqui melhora o aspecto do alimento, mas não é algo bom para que a gente ingira. Então, o ideal é ingerir por dia até no máximo 2 gramas. Acima de 2 gramas, passa a ser altamente prejudicial para a saúde. E onde é que a gente encontra? Em tudo que é fast food, tá? Em tudo, em muitos biscoitos que a gente ingere, bolos que a gente ingere, que é feito com gordura vegetal hidrogenada, né? Então, você tem essas margarinas, essas gorduras vegetais que se usam para fazer os bolos, para fazer os pães. Então, é gordura que contém gordura trans. As batatas que são fritas com esses óleos, né? Então, eles também vêm ricos em gorduras trans, que muitas vezes a gordura usada para fritar essas batatas já tem gordura trans. Então, somente uma batatinha dessa é em torno de 6 gramas de gordura trans que a gente ingere, tá certo? Nos hambúrgueres, nas pizzas, nos sorvetes, nos biscoitos recheados, nesses biscoitos muito crocantes que a gente gosta, mas são ricos em gordura trans. Então, atentem para a quantidade de gordura trans que vocês podem estar ingerindo a partir da dieta e cuidem-se. Vamos falar agora um pouquinho sobre um outro tipo de gordura que são as ceras. Então, as ceras, elas são formadas por ácidos graxos de cadeias bem longas, né? E um álcool também de cadeia longa. Então, quando eles se unem, né, o ácido graxo e o álcool, por uma ligação éster, ele forma uma molécula muito hidrofóbica, né, muito insolúvel em água. Então, as ceras, elas têm várias importâncias, tanto para os animais quanto para os vegetais. Exemplo, a própria cera ali, que eu disse para vocês no início da aula, que formava aquele favo onde as abelhas guardam mel. Então, esse favo é muito insolúvel, né, e firme, né, tem uma consistência bem firme, insolúvel em água. Então, é bem importante para as abelhas. Essa gordura que existe na cabeça, aqui num órgão chamado órgão do espermacete, nas cachalotes, tá? Então, esse tipo e em outros cetáceos também. Então, descobriu-se que aqui na cabeça dessas baleias existe justamente um órgão enorme aqui, cheio, rico nesse tipo de cera. Então, existem aqui tanto ceras quanto triacilgliceróis. Qual a função disso daqui? Então, inicialmente, acha-se que a função é justamente de regular a flutuabilidade ou não dessas baleias. Então, quando elas vão se aproximando da superfície, em que a água vai ficando mais quente, isso aqui, esse óleo de espermacete, é assim chamado, ele simplesmente vai ficando mais líquido e vai permitindo que a baleia ela suba, né? Quando não, quando é o contrário, quando ela vai para as profundezas, ela mergulha, ela imerge, simplesmente esse óleo vai ficando mais endurecido e vai permitindo que a baleia consiga permanecer, né, por mais tempo imergida, tá certo? Mas também esse óleo é provável que ele tenha outras funções dentro da própria baleia. Infelizmente, essas baleias foram caçadas durante muito tempo para retirar esse óleo, e esse óleo ele era usado naqueles candeeiros para clarear as cidades, quando não se existia ainda luz elétrica, mas para fazer velas, para fazer outras coisas também, e hoje ainda é muito utilizado na produção de cosméticos. Então, ainda hoje essas baleias são caçadas, né, para extrair o óleo de espermacete para fazer cosméticos, na indústria dos cosméticos, infelizmente. E ainda as ceras vegetais, que são importantíssimas para o vegetal, porque essa cera vegetal nos vegetais, ela serve para proteger as folhas do ataque de parasitas, por exemplo, e também do ressecamento excessivo. Então, existem muitas ceras nos vegetais, em muitos vegetais, por exemplo, a cera de carnaúba, que é muito conhecida comercialmente, em que se usa para lustrar carros, pisos, dentre outras funções. Então, existe ainda as ceras em animais, como as aves aquáticas,
produzem ceras por uma das suas glândulas, e essas ceras eles pegam com um bico e, né, passa nas asas justamente para evitar que as asas se molhem. Então elas flutuam na água, evitando que as asas se molhem com o uso dessas ceras. Então essa cera, esse óleo que a gente produz muito na pele, né, no ouvido, é tudo cera de proteção. Então essas ceras elas são usadas muito também para proteção. Então, passando dos lipídios de armazenamento e as ceras, né, que são também muito de proteção, vamos entrar agora numa classe de lipídios muito especiais, que são os lipídios de membrana. Então, existem vários tipos de lipídios de membrana. Então, existem os fosfolipídios, que apresentam fósforo na sua estrutura. Então, nós temos os glicerofosfolipídios e os esfingolipídios, são duas classes de lipídios de membrana. Nós temos ainda glicolipídios, que apresentam carboidrato na estrutura e são moléculas importantes de sinalização na membrana das células. Então, a gente tem também esfingolipídios, a gente tem os galactolipídios e tem alguns lipídios, né, lipídios mais antigos, digamos assim, porque ele provavelmente, né, fazendo parte das arqueias, são os primeiros lipídios que foram mais definidos, né, são esses lipídios aqui. E a gente vai dar atenção a somente uma classe desses lipídios para que vocês compreendam um pouco como é que eles podem estar nas membranas. Então, vamos estudar um pouco dos glicerofosfolipídios. Então, os glicerofosfolipídios, como o próprio nome já diz, ele também é proveniente do glicerol, tal como os triacilgliceróis. Então, aqui, ó, isso é o glicerol, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Esse oxigênio é do glicerol. Aqui, geralmente ligado a um carbono 1, existe um ácido graxo que geralmente é saturado. Aqui, ligado ao carbono 2, um outro ácido graxo que normalmente é insaturado, justamente para regular essa fluidez de membrana, para que a membrana ela não fique nem tão serosa, se fosse o caso de ter dois ácidos graxos saturados aqui, nem muito líquida, contendo dois ácidos graxos insaturados. Então, aqui é um saturado, um insaturado, e aqui, ligado à hidroxila do carbono 3, em vez de a gente ter um outro ácido graxo, como tem o triacilglicerol, este é substituído por um fósforo, um fosfato. Esse fosfato, ele é polar, olha, tá? Negativo, e ligado a ele ainda existe um grupo cabeça substituinte. Então, muitas vezes, esse grupo cabeça é um simples hidrogênio aqui, formando uma hidroxila, formando o ácido fosfatídico, que é o glicerofosfolipídio mais simples que existe. Mas isso aqui a gente pode ter uma serina, por exemplo, forma a fosfatidilserina. A gente pode ter aqui um álcool, o inositol, formando o fosfatidilinositol. E assim por diante, ou seja, esse grupo cabeça substituinte, juntamente com esse fósforo, formam o grupo cabeça polar do glicerofosfolipídio. Então, aqui a gente tem um exemplo. Ó. Aqui, o ácido graxo 1, aqui o 2, né, ligado ao glicerol, e aqui no terceiro existe o fósforo, e existe aqui o grupo cabeça substituinte, aqui em azul, ó. O grupo cabeça substituinte. Aqui, no caso, é a fosfatidilcolina, porque ela apresenta aqui uma colina ligada ao fosfato. Essa região aqui forma o que a gente chama de grupo cabeça do fosfolipídio. Ele é chamado de fosfolipídio porque obrigatoriamente apresenta fósforo na sua estrutura geral. Então, esse grupo cabeça aqui, formado pelo fosfato, e pelo grupo cabeça substituinte, que nesse caso é a colina, é polar, tá? Então, essa forma o grupo cabeça polar. E toda essa região aqui, ó, as caudas ligadas ao glicerol, é a polar, tá certo? Então, como é que ele fica na membrana? Ele fica na membrana dessa maneira, que vocês já viram, com certeza, muitas vezes nos livros. O grupo cabeça, que é esse aqui, ó, polar, voltado para fora ou para dentro da célula, e aqui as caudas apolares em contato entre si. E aqui, então, essas caudas apolares estão todas em contato por interações hidrofóbicas, aproximando e atraindo uns lipídios aos outros. Existe ainda aqui, olha, o colesterol, que é uma molécula que nós vamos estudar agora, que também compõe as membranas. Então, aqui está o grupo cabeça polar,
que têm contato com a água de fora ou de dentro da célula, e as caudas apolares, formando aqui os fosfolipídios de membrana. O colesterol é também uma molécula que pode estar presente aí nas membranas, né? Então, ele é composto aqui por um grupo, a cabeça polar dele é essa hidroxila. Todo o restante da estrutura do colesterol é apolar. Então, ele apresenta 4 anéis, ó, A, B, C ou D. São esses 4 anéis fundidos, que é conhecido como nucleoesteroide. E apresenta ainda aqui uma cadeia lateral, fazendo com que todo esse ácido graxo, toda essa porção aqui desse lipídio, seja hidrofóbica. Somente o que é polar é essa hidroxila aqui. Então, normalmente fica essa hidroxila voltada para fora ou para dentro em contato com a água, e todo o restante do nucleoesteroide e a cadeia fica então em contato com a porção hidrofóbica, que são as caudas dos fosfolipídios de membrana. Então, quais são as funções do colesterol? Essa molécula é uma molécula importantíssima para o corpo, mas ela não pode ser ingerida sem cautela, né? Então, a gente precisa ingerir, mas a gente não pode ingerir muito. Então, a gente precisa ingerir justamente porque o colesterol é ele quem controla a fluidez das membranas. Então, quando a membrana está muito fluida, o colesterol entra tapando os buracos aqui e controlando essa fluidez. Quando a membrana está muito serosa, a estrutura do colesterol é inserida justamente devido a essa curvatura que ela apresenta natural para abrir espaços aqui e a membrana ficar mais fluida. Então, essa é uma função importantíssima do colesterol nas células animais, que é controlar a fluidez das membranas. Ainda ele é um precursor dos hormônios esteroides. Então, todos os hormônios esteroides conhecidos são provenientes, todos eles têm o colesterol como molécula precursora. Então, testosterona, estradiol, progesterona, cortisol, tá? Todos eles são provenientes do colesterol. Como ainda a vitamina D, né? E os ácidos biliares são também provenientes do colesterol. Os ácidos biliares são muito importantes na emulsificação das gorduras da dieta. E a vitamina D é uma vitamina importantíssima na calcificação, mas também muito importante em vários outros processos de sinalização. Inclusive, tem se percebido muito a importância da vitamina D em casos depressivos. Percebe-se que as pessoas que têm depressão têm baixos níveis de vitamina D. Então, é sempre bom vocês, de vez em quando, procurarem um médico e dosarem a vitamina D de vocês para terem uma ideia de como estão, para que vocês não venham a sofrer com deficiência dessa vitamina. Então, essa molécula é super importante. Existe aquele que a gente chama de mau colesterol e bom colesterol. Na verdade, o mau colesterol e o bom colesterol trata-se das lipoproteínas que carregam o colesterol dentro do nosso organismo. O bom colesterol é a lipoproteína que capta o colesterol em excesso no sangue, levando para o fígado metabolizar. Já o mau colesterol, ele tem a tendência, que é o LDL, tem a tendência de entregar colesterol aos tecidos, que quando estão cheios não recebem mais esse colesterol, e esse colesterol fica circulante na dieta, né, no sangue, ficam circulantes no sangue, sofrem oxidação e podem formar ateromas, placas ateroscleróticas nas artérias e veias, né, e então provocando aterosclerose. Então tenham bastante cuidado com a ingestão do colesterol, mas ele é uma molécula essencial para o organismo. Então, a nossa aula de hoje era essa, eu espero que vocês tenham gostado. Ingiram lipídios com precaução. Um grande abraço a todos, são moléculas importantíssimas, tá? Um grande abraço, até a próxima aula.